Olá, sejam bem-vindos. Estamos em mais uma edição do programa Palavras Consoladoras, que traz até você conteúdos da doutrina espírita, baseados no Evangelho de Jesus, seus ensinos e seus exemplos. Recebemos nossa irmã Marluce Fanton, colaboradora do Movimento Espírita, para tratarmos do tema As Três Revelações, cuja bibliografia encontra-se na descrição deste vídeo. Seja bem-vinda, Marluce. Olá, é uma alegria sempre estar junto com você, Vanderlei, com o nosso Jean na técnica, para que a gente fale dos temas espíritas que são tão esclarecedores e nos auxiliam tanto na nossa vida cotidiana, na nossa vida terrena. Muito bom estar novamente juntos. Marluce, até o presente, a lei de Deus foi revelada à humanidade sob três aspectos essenciais: a justiça, amor e verdade. Moisés, particularmente, através do Decálogo, revela ao homem a lei sob o aspecto da justiça, a que todos se submetem, e lança as bases do direito, estabelecendo obrigações inalienáveis a cada um. Estabelece aqui a substituição do direito da força pela força do direito. Quando Deus nos oferece tudo que nós temos e tudo que nós somos, nada escapa a uma perfeição maior, ou seja, tudo que acontece conosco e com a humanidade faz parte dessa perfeição que é a criação divina. E, obviamente, tudo aquilo que nós passamos através da lei do progresso, assim como as revelações das leis do Pai, do Criador, passam por momentos de acordo com como nós somos ao longo das civilizações. Então, a primeira revelação divina, que são as suas leis e que vieram através de Moisés, a primeira revelação, encontra naquela época um povo muito bárbaro, um povo ainda politeísta, um povo que não tinha muito respeito um pelo outro, não tinha construído laços afetivos como as leis de Deus vieram nos apresentar. Então, Moisés, que recebe essa função, essa missão, na verdade, divina, de revelar um Deus único, onipotente, que tudo sabe, tudo vê, que tudo nos fornece, que tudo nos apresenta. E para aquele povo ainda tão bárbaro, essas leis se apresentaram de uma forma muito rígida, em que não poderíamos matar, não poderíamos desonrar, tínhamos que respeitar pai e mãe, tínhamos que ter o dia sagrado para orar, que não devíamos promover nada ao outro que a gente não tivesse que responder depois, então era a lei do olho por olho, dente por dente, que era um momento para que aquele povo, através talvez do medo, do pavor, da resposta do Deus, de Deus e do Criador, pudesse seguir essas leis. Então, essas leis Moisés apresentou, então, um Deus que oferece as coisas, que dá as coisas para nós, mas que ele quer uma resposta de seus filhos, uma resposta à altura a essa criação. Né? Então, a primeira revelação, que são as leis de Deus através dessa justiça, vem num momento em que o povo muito bárbaro, que acreditava em vários deuses, que tinham costumes ainda muito inferiores, pudessem se organizar para acreditar nesse Deus único que tudo sabe, tudo vê e tudo nos oferece.
Se com Moisés aprendemos a respeitar o semelhante, fazendo-o por temor à lei, com Jesus aprendemos a amar incondicionalmente ao nosso próximo como a nós mesmos. E como eu falava antes, Deus é muito especial nas nossas vidas. Ele envia, então, num outro momento, o seu Filho amado, para que nós pudéssemos conviver com esse irmão maior, muito evoluído moralmente, que vem demonstrar, através de exemplos, não só de palavras, um Deus bom. Não um Deus tirano que castigava, mas um Deus que promove a justiça através das nossas ações, daquilo que a gente faz no dia a dia. Então, ele mostra agora que a gente deve fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que nos fizessem. Por quê? Porque tudo aquilo que nós fizermos volta para nós através dessas mesmas leis que Moisés falou, só que de uma forma que a gente passa a ter mais consciência disso através das parábolas, através das conversas que ele teve com o povo, de tudo aquilo que esses apóstolos e Paulo também começa a disseminar esse Deus bom, mais justo, que nos oferece esse livre-arbítrio, que nos oferece a liberdade de ação, mas que, se nós não agirmos com amor, com respeito ao outro, entendendo que o outro tem dificuldades, perdoando, aquilo que ele fala, dai a outra face, ou seja, não significa que nós vamos nos oferecer para o castigo e para o sofrimento, mas que a gente não revide, que a gente converse mais, para que a gente busque a oração, a prece. E aí Jesus mostra nas suas parábolas, em todos os seus ensinamentos, esse Deus amoroso que nos oferece, que nos oportuniza a maneira de nós nos corrigirmos no dia a dia através daquilo que a gente encontra no caminho. Se eu faço ao outro aquilo que eu não gostaria, em algum momento alguém poderá fazer para mim aquilo que eu não gostaria. Então, Jesus nos apresenta, e Jesus, como a segunda revelação, nos mostra esse Deus que nos ama, mas que é firme nos seus ensinamentos, mas para que a gente aprenda, o amor é uma ferramenta extremamente poderosa capaz de nos modificar. A terceira revelação nos diz, então, que o Espiritismo nos traz no aspecto da verdade. Que a primeira foi justiças, através de Moisés, segunda, o amor através de Jesus, e a terceira revelação, o Espiritismo através da verdade, esclarecendo-nos quanto à realidade da vida espiritual, consciente da ascendência do espírito sobre a matéria. O espírita busca raciocinar e viver segundo as realidades da vida imortal e as necessidades evolutivas de sua alma. Eu costumo dizer que quem conhece o Espiritismo, quem busca o seu conhecimento, mesmo que continue a seguir a sua fé religiosa e não queira se dizer espírita, mas que conhece esse ensinamento, a nossa vida muda radicalmente. Por quê? Porque quando Jesus anuncia que ele iria partir de volta para o mundo espiritual, porque ele sabia de tudo que aconteceria a ele, que ele seria crucificado, que ele ia desencarnar, mas ele dá uma esperança à humanidade de um consolador que fique conosco através de todos os tempos. E esse consolador é a doutrina dos espíritos. Por quê? Porque ela nos mostra que a vida terrena ela é temporária.
e que todas as nossas ações através da reencarnação são ações de aprendizado, de aprimoramento, e a dor como consequência dos nossos equívocos na nossa trajetória durante as nossas vidas terrenas, elas nos chamam a atenção para que sejamos mais responsáveis, para que a gente mude em termos morais, para que a gente deixe para trás o egoísmo. E aí a certeza da imortalidade da alma e da reencarnação. Então, hoje eu vivencio essa vida terrena, eu aprendo, eu erro, eu aprendo, eu continuo aprendendo, errando menos. E quando eu desencarno, eu retorno para a verdadeira vida, que é a vida do espírito. Porque o espírito é imortal, mas esse espírito tem, através da reencarnação, a finalidade de se melhorar a cada vida. E a imortalidade da alma faz com que nós também nos permitamos caminhar através de passos que as nossas pernas conseguem caminhar. E esse conhecimento que a doutrina espírita nos dá nos fortalece em esperança de uma vida melhor no futuro, através da minha semeadura na vida do agora, através do poder da oração que Jesus já ensinava lá na época em que ele veio conosco, através dessa segunda revelação, através do amor. A oração continua sendo a nossa ferramenta de poder para vivenciar as nossas vicissitudes, que as nossas vicissitudes são consequência desses nossos equívocos e que fazem parte dessa escola. E através, então, desse espírito imortal que vivencia experiências, que retorna através da imortalidade da alma para a vida do espírito e que se renova a cada vida, faz com que a vida do agora, com esse conhecimento que é a terceira revelação, através das verdades e dessas verdades que são a imortalidade da alma, a oportunidade do recomeço através da reencarnação, do intercâmbio dos espíritos conosco quando encarnados e de um intercâmbio que nós podemos escolher com qual espíritos nós queremos intercambiar sentimentos, informações, conhecimentos através dos nossos bons pensamentos, das nossas boas ações. Então, a terceira revelação através da verdade, e essas verdades, inclusive verdades de fatos e coisas que a gente não entendia lá na época de Jesus e na época de Moisés. E agora, neste momento em que nós somos espíritos reencarnados, na época do advento do conhecimento do Espiritismo, esses fatos nos são mais claros. Então, nada acontece segundo as leis da natureza, que são as leis divinas. Tudo aquilo que Jesus fez tinha base nas leis da natureza, então tudo fica mais fácil de compreender como coisas palpáveis, como conhecimentos quase palpáveis. E a doutrina espírita, então, sendo uma verdade, e por isso que a gente acredita, não porque nos é imposto através de uma fé cega, mas a gente acredita através de uma fé raciocinada nesses conhecimentos e as verdades espíritas, tudo fica mais fácil. Claro que não impede que sofremos as nossas dores, não impede que as lágrimas não rolem no nosso dia a dia, mas nos faz mais fortes, mais capazes, mais responsáveis, se deixarmos que esse conhecimento espírita entre dentro de nós. Muito bem. Agradecemos, Marlúcia, a tua contribuição valiosa, né, sobre esses três aspectos da justiça, do amor e da verdade. E passamos a palavra novamente a ti, para que tu faça rapidamente as tuas considerações finais sobre o assunto e sobre o programa. Então, queridos amigos, ouvintes do programa Palavras Consoladoras, que esse conhecimento que a doutrina espírita nos dá
e o fortalecimento que nos dá para trilharmos os caminhos da nossa existência aqui nesse planeta, através da reencarnação, possa ser por nós disseminado. Que possamos recomendar o programa Palavras Consoladoras, que possamos recomendar a oração, a prece, o Evangelho no lar, e que assim possamos juntos, de mãos dadas como irmãos, assim como Jesus quis colocar esse conceito na nossa vida, que juntos nós possamos amarmos uns aos outros da mesma forma como gostaríamos de sermos amados. É uma alegria estarmos juntos e que possamos, em outros programas, falar mais dessa doutrina que tanto nos auxilia. Muito obrigada por mais uma vez estar neste programa. Berço e túmulo são dois estágios da vida que a terceira revelação nos conclama a valorizar, através da vivência cristã para nossa própria melhoria e felicidade futura. Agradecemos imensamente aos nossos irmãos que nos prestigiam colaborando com a doutrina espírita e aprendendo junto conosco. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até o próximo domingo com o programa Palavras Consoladoras.